Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos mostrar como baixar um mockup feito para o Photoshop, mas utilizá-lo no GIMP. Mockup é a simulação de um produto por meio de uma imagem digital. Ou seja, não tem o produto real, é uma simulação para que eu possa visualizar, mostrar para um cliente como o produto dele pode ficar. Vamos começar escolhendo o mockup em um banco de imagens. Vou usar o FreePic e vou clicar em Mockups. Aqui tem vários tipos. Vocês encontram vários tipos de produtos, como produtos de papelaria, vestimentas, produtos eletrônicos, onde vocês podem aplicar os produtos gráficos que vocês criarem. Eu já selecionei uma sacola, uma eco bag, vou clicar em Download. Aqui em Free Download eu vou selecionar o formato do Photoshop, que é o PSD. O download será feito e nós vamos para o GIMP. E nele nós vamos em Arquivo, Abrir, localizar o nosso arquivo, selecionar e esperar um tempinho para ele abrir. Como de costume, quando nós abrimos um arquivo no GIMP, vai aparecer essa janela de diálogo, que pede para converter para o formato RGB do GIMP. Pronto, temos o nosso arquivo do Photoshop, mas aberto no GIMP. A primeira coisa que nós vamos observar é como as camadas estão organizadas. Ao abrir um arquivo no GIMP, mas que originalmente deveria ser utilizado no Photoshop, algumas informações nós podemos perder. O Photoshop tem um recurso chamado Smart Objects, que é muito utilizado em mockups. Provavelmente essa camada Your Design Here era um Smart Object, só que ele perde a sua função aqui. Seguindo para a próxima camada, temos aqui Adjustments, vou expandir, vou tirar a visibilidade só para vocês entenderem quais são as camadas dentro desse grupo de camadas. Temos Overshadow, que é a sombra da palmeira, Light, que é essa luz que vem do canto, e temos Shadows, que é essa sombra difusa que vem da parte inferior, esse degradê. Vou deixar todas as camadas visíveis e vou recolher o grupo de camadas. Vamos expandir o segundo grupo, de nome Design, e vamos ver a primeira camada, que é Top Texture. Ó, ele tira essa textura, não dá para ver direito, então vou aproximar para que vocês entendam melhor. Tá? Vou tirar novamente a visibilidade. Essa camada é responsável por dar essa textura de tecido no design que está sendo utilizado na Eco Bag. E o design está na camada Design Copy, que eu acabei de deixar oculto, trouxe de volta. Percebam que em Top Texture é importante definir o modo de mesclagem. A escolha certa do modo que vai dar a ilusão de que é uma aplicação no mesmo material. Além disso, nós podemos mudar a opacidade para deixar menos ou mais transparente. Isso vai depender do efeito da ilusão que nós queremos causar. Futuramente, nós vamos colocar o nosso design aqui no lugar desta camada Design Copy. Vou deixar visível novamente a camada Design Copy e vou recolher o grupo de camadas de nome Design. Na camada Bag Color nós temos um fundo branco e uma máscara de camada com formato da Eco Bag. E aqui, como o nome já indica, nós vamos definir a cor desse objeto. Mas nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Seguindo a análise das camadas, nós temos a camada Bag, que é a bolsa em si. Nós temos Bag Copy, se eu tirar a visibilidade, ó, fica somente a sombra que está logo em seguida, que é a Back Shadow. Vou trazer a visibilidade. Vamos ver agora a camada Background, tá? Que é o fundo. Nós temos uma textura, vou aproximar para que vocês possam enxergar melhor. E observem que nós temos um modo definindo como essa textura vai se misturar com as camadas de baixo. Eu vou mudar o modo de mesclagem, modo para normal, só para que vocês consigam enxergar a diferença. E agora vou trazer de volta para o modo original, que era sobrepor. E a camada inferior a ela, que é a Background Color, que é onde nós vamos definir essa cor do fundo. Vamos começar a fazer as alterações por ela. Vamos começar selecionando a camada Background Color, depois clicando na cor da frente para alterá-la. E aí tem diferentes maneiras de fazer essa seleção da cor. Aí você vai escolher entre as opções disponibilizadas no GIMP. Eu vou escolher o círculo cromático. Defino qual é a matiz, posso definir a quantidade de preto, a quantidade de branco, a quantidade de cinza. E vou escolher aproximadamente esse laranja um pouco mais escurecido. Agora vamos em editar e preencher com cor da frente. Dessa forma, nós definimos a cor e a textura é mantida, já que a textura está na camada Texture e a cor na camada Color. Em seguida, nós vamos fazer o mesmo procedimento na camada Bag Color. Seleciona a camada, cuidado para não selecionar a máscara de camada, tá? É a camada. Vamos selecionar a camada. Depois,
vamos definir a cor da frente, alterar a cor, vou escolher um azul, dar o OK, e depois editar, preencher com a cor da frente. Pronto, definimos a cor da ecobag. Vamos agora na camada Design. Nessa camada nós vamos alterar a arte que está sendo utilizada. Vou expandir, temos a camada Textura e temos a camada Design Cópia, que será substituída por uma nova arte. Eu vou abrir uma outra imagem, esta imagem que eu vou utilizar. Neste outro arquivo eu vou em Editar, Copiar, vou voltar para o arquivo do ecobag, deixar selecionada a camada Design Cópia e colar. E vou pedir para criar uma nova camada, ancorar numa nova camada. Como ficou muito grande, nós temos que redimensionar. Basta selecionar o objeto e na ferramenta Redimensionar, clicar nos manipuladores, tomando cuidado para não alterar a proporção da imagem. Basta clicar com o Shift junto. Eu vou aproximar para vocês verem que a textura do tecido ela é mantida. Porém, nós podemos melhorar mudando o modo de mesclagem. Aqui em Design Cópia, o modo de mesclagem é multiplicar. Tá vendo? Então nós vamos alterar, encontrar um modo de mesclagem que seja mais interessante, que cause um efeito mais interessante. O multiplicar para essas cores não dá um efeito interessante. Vamos procurar um outro tipo de mesclagem, outro modo de mesclagem. Nós podemos navegar pelos modos de mesclagem por meio das setas do teclado, para cima e para baixo. Eu creio que a que dá um efeito mais interessante é a luz presa, portanto vamos escolhê-la. Para que nós possamos visualizar melhor, eu vou desabilitar esse tracejado que marca o limite da camada. Portanto, eu vou em Visualizar e tirar Exibir limite da camada. Eu quero tirar esse contorno branco, então lá na camada, eu vou clicar com o botão direito e alfa para a seleção. Em seguida, com a seleção feita, eu vou em Selecionar e Encolher. Vou aproximar aqui para que nós possamos ver quantos pixels nós vamos encolher. Vou colocar 6 e OK. Em seguida, eu vou inverter a camada. Posso usar aqui a janela de camada, inverter a seleção. Ou posso vir aqui selecionar e inverter, também dá no mesmo. E apertar o Delete do teclado. Com isso, nós eliminamos esse contorno branco e não precisamos mais utilizar nenhuma seleção, podemos eliminá-la. Pode clicar para tirar a seleção. Agora, para o efeito ficar mais crível, mais interessante, nós vamos utilizar o efeito Transformação-Deformação. Vou deixar oculta a camada Adjustments e com a opção Mover Pixels, eu vou deformar levemente esse contorno, só para parecer que a imagem está acompanhando as dobras do tecido. Nós não podemos exagerar nesse efeito porque pode comprometer o propósito de mostrar a arte aplicada no objeto. É algo que deve ser sutil, certo? Vou retornar com a camada Adjustments e vamos salvar o nosso arquivo. Vou em Arquivo, Salvar como, e vou salvar uma versão dele. Vou dar o nome de Mockup, bolsa com logo e salvar, guardar. E agora vamos exportar uma imagem. Arquivo, exportar, já está no formato PNG. Pode dar OK, exportar nessa janela que se abre, não vamos alterar nada. E aqui nós temos o mockup com a arte aplicada a ele. O importante quando nós utilizamos esses mockups baixados de sites é que nós façamos uma análise das camadas e entendamos a lógica desse mockup. Dessa forma a gente consegue entender onde nós podemos inserir os nossos elementos e alterar cores, alterar outras propriedades para criar essa simulação do nosso produto dentro do GIMP. Correto? Então é isso, gente. Um abraço e até mais.